Eu não sei em que momento vocês estão vendo esse vídeo, portanto, bom dia, boa tarde e boa noite. Este é o segundo vídeo da série dedicada a Vampiro à Máscara. E hoje eu vou falar sobre a origem de tudo, ou seja, como os vampiros acham que a história deles começou. Que fique bem claro, é apenas um mito. Os personagens de Vampiro à Máscara não têm certeza se é verdade ou não. Alguns acreditam piamente nessa história, outros não dão a mínima para saber se é verdade ou não, e outros acham apenas que é um conto de fadas. Continuando, segundo o mito mais aceito para a origem dos vampiros, tudo começou com essa pessoa. Sim, ele mesmo, o filho de Adão e Eva, aquele que matou Abel. Por ter matado Abel, Caim teria sido punido por Deus. Ele teria recebido diversas chances de se arrepender e de pedir perdão. Como ele recusou todas, as maldições foram aumentando. E é por isso que Caim não pôde mais andar ao sol, precisou fugir de fogo, se alimentar de sangue. E foi assim que ele se tornou o primeiro vampiro, a primeira geração. Com o tempo ele foi aprendendo a usar os poderes, ou seja, ficar mais forte, ficar mais rápido, aguçar os sentidos, controlar os animais e muitos outros. Alguém como ele, que não envelhecia, alguém que tinha todos esses poderes, alguém que fugia do sol, naturalmente ia se sentir muito sozinho. E foi por causa da solidão que Caim transformou mais 3 humanos. Esses 3, os filhos de Caim, ficaram conhecidos como a segunda geração. E depois de um tempo, esses 3 transformaram mais 13, que ficaram conhecidos como a terceira geração. Então, Caim, os filhos dele e os netos dele reinaram na primeira cidade. A primeira cidade era o lugar onde os vampiros coexistiam com os humanos. Se os vampiros eram adorados como bons soberanos ou mesmo como deuses, ou se eles subjugavam os humanos, isso ninguém sabe. Os vampiros governavam os humanos naquela cidade, eles coexistiam e durante muito tempo Caim reinou lá, ele era o soberano. A primeira cidade durou muitos e muitos anos, séculos, milênios, ninguém sabe o certo. Até que um dia chegou o mesmo da história da Arca de Noé. A cidade foi destruída, muitos humanos foram mortos e Caim viu isso como uma punição de Deus por ele ter espalhado o vampirismo entre os humanos. Então ele simplesmente se afastou. Os filhos e netos de Caim foram até ele, pediram para ele voltar, mas ele pediu para ser deixado sozinho. Então eles voltaram e tentaram recomeçar de onde Caim parou. E foi aí que surgiu a segunda cidade. Porém, o que mantinha todos coesos, seja por amor, seja por medo, o que impedia de uns se voltarem contra os outros era Caim. Mas Caim já não estava mais lá, portanto era apenas questão de tempo para um evento dramático. Não se sabem os detalhes, mas o que dizem é que a terceira geração, os 13, eles mataram a segunda. E justamente por ter matado a segunda geração, cada um deles teria sido amaldiçoado pelo próprio Caim. O que eu quero dizer com isso? Que além de precisar beber sangue, fugir do sol, fugir do fogo, cada um desses 13 teria uma maldição extra. E essa maldição extra foi transmitida aos descendentes deles. Esses 13, conhecidos como antediluvianos, porque eles foram criados antes do dilúvio, cada um deles deu origem a uma família de vampiros. E cada uma dessas famílias, por causa da maldição de Caim, tinha uma fraqueza, uma maldição que só a família tinha. Os Bruhá, mais do que qualquer outra família, são mais vulneráveis a ficar em frênese, que é um estado bestial. O vampiro é só instinto e tenta destruir tudo que está na frente. Os La Sombra não aparecem em espelhos.
Os Nosferatu têm uma aparência horrível. Os Ventrue precisam se alimentar de apenas um tipo de pessoa. E foi assim que as famílias surgiram, cada uma com fraqueza própria e com poderes próprios. E assim como os humanos, os vampiros têm tendência a repetir a história. Ou seja, assim como houve a guerra entre a segunda e a terceira geração, os vampiros de Vampira Máscara continuam lutando entre eles até hoje. Família contra família, irmão contra irmão, senhor contra cria, e a guerra continua até hoje. E é por causa dessas guerras que surgiram as seitas como Camarilla, Sabá e anarquistas. Mas isso é assunto para o próximo vídeo. Por favor, se inscrevam no canal, deem um like no vídeo, deem uma olhada na descrição os outros posts do blog, e é isso.